Este é o Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein. Ele foi inaugurado em 2013 e, em 2012, deu um passo muito importante. Firmou um acordo de associação com o Hospital Norte-Americano MD Anderson, que é considerado o maior e melhor centro de oncologia do mundo. Todo o desenho do Centro Oncológico do Einstein no Morumbi e na unidade de Perdizes atende aos pré-requisitos do modelo do MD Anderson. Esse modelo envolve uma estrutura física especial que garante um ambiente acolhedor e permite que o paciente transite facilmente por todas as áreas de contato e de cuidados necessários à assistência oncológica. O setor de quimioterapia, por exemplo, tem quartos individualizados, com espaço para a família, e foi projetado de forma a permitir a exposição à luz natural. Para as crianças, há uma área separada, com brinquedoteca e auxiliares pedagógicas. Tudo isso foi planejado para amenizar a experiência da quimioterapia, que muitas vezes é uma experiência difícil. A excelência da equipe Einstein é amplamente reconhecida. Para atuar na área de oncologia clínica, a instituição se inspirou em referências nacionais e internacionais e congregou estudiosos, cientistas, médicos e humanistas. A cirurgia oncológica é outro campo de diferenciais, graças a dois fatores-chave: uma equipe de experientes cirurgiões e um avançado parque tecnológico. Em radioterapia, por exemplo, muitas tecnologias inovadoras foram trazidas pioneiramente pelo Einstein para o Brasil. E a parceria com um dos maiores fabricantes de aceleradores lineares permite que o Centro de Oncologia e Hematologia Einstein tenha realmente o estado da arte em termos de radioterapia. Nós somos um centro oncológico dentro de um hospital geral. No entanto, os melhores profissionais, tanto da radio-oncologia, quanto da oncologia clínica, quanto da cirurgia e de todas as terapias de suporte, estão aqui, todos juntos para cuidar do paciente oncológico. Eu tenho muito orgulho, acho que é uma construção não só física, mas particularmente uma arquitetura humana de profissionais diferenciados, não só aqueles que vieram aportar os seus conhecimentos, mas com aqueles que desenvolveram os conhecimentos dentro da organização. Muito atenciosos, muito, assim, excepcional. Desde o local onde você é atendido, da recepção, dentro com as enfermeiras, com os técnicos, com a radiologia, com todos. Quanto mais ele se acostumar com o ambiente, quanto mais agilidade ele vai ter na entrada e saída do hospital para ter um centro dedicado para isso, a gente tem certeza absoluta que esse acolhimento e bem-estar ele também influencia na própria resposta até imunológica àquilo que a gente exige para um tratamento oncológico. As técnicas de genética, os equipamentos de imagem, o preparo das equipes que permite fazer o diagnóstico rapidamente, de maneira acurada e específica para o paciente oncológico. São amplos os recursos reunidos na estrutura do Einstein. O programa de oncohematologia é um dos orgulhos do Einstein. A instituição foi a primeira fora dos Estados Unidos a ter a acreditação para terapia celular, atestando seu padrão internacional de qualidade. Há outras iniciativas importantes, como o Amigo H, uma organização sem fins lucrativos vinculada ao Centro de Oncologia e Hematologia Einstein. A Amigo H atua na captação de recursos para apoiar pesquisas e ações de combate ao câncer e às doenças do sangue, levando uma contribuição relevante para as populações mais carentes. Merecem destaque ainda as terapias de suporte oferecidas pelo Einstein em áreas como psicologia, oncogenética, odontologia, nutrição, nutrologia e medicina integrativa, entre outras. São serviços que ajudam os pacientes a enfrentar o câncer e contribuem para o melhor resultado do tratamento. Em síntese, o Centro de Oncologia e Hematologia Einstein é um universo amplo e integrado, onde todos os elementos convergem para um único propósito: proporcionar o melhor para seus pacientes.
Bom dia a todos. Vocês parecem que já operaram 3 casos, acordaram às 5 da manhã e vieram para cá. Bom dia a todos. Isso é o que o nosso presidente faz, o nosso presidente Sidney Kleiner, cirurgião, que está aqui. Obrigado, Sidney, pela presença. Foi exatamente isso que ele fez hoje, tá bom? Deixa a primeira coisa que eu preciso fazer. Meu nome é Sérgio Araújo, eu trabalho no Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein. Gostaria de inicialmente agradecer à Abrale e a toda a organização do 6º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, do qual participamos desde o início. Essa é a sua 6ª edição. Estamos muito orgulhosos de estar aqui e entendemos que esse é muito possivelmente um dos fóruns mais importantes para a discussão em oncologia do Brasil. Gostaria também de agradecer a toda a equipe do Centro de Oncologia e Hematologia que está aqui com a gente e, sem dúvida nenhuma, ao escritório de valor, ao escritório de Gestão em Saúde, de Economia da Saúde, liderado pela Vanessa Tait, que também é a responsável por organizar esse simpósio para vocês, porque nós falaremos sobre uma das maiores práticas, uma das maiores iniciativas que fazemos na instituição, que é agregar valor à saúde, agregar valor à oncologia. Deixa eu explicar para vocês exatamente o que vai acontecer aqui hoje em 1h e 45 minutos. Primeiro, nós vamos ter 2 apresentações teóricas, rápidas, sobre valor em oncologia, e depois nós teremos um painel de discussão. Então, vamos com calma, eu vou apresentar para vocês todas as etapas dessa interação. Para quem ainda não pegou o equipamento de tradução simultânea, ele está na porta, tá bom? Isso será necessário para o painel e para uma das apresentações. E haverá microfones volantes para que vocês possam fazer pergunta. Não faz sentido vocês estarem aqui investindo o seu tempo se vocês não tiverem interação com os líderes que nós trouxemos para participar com vocês, ok? Então é importante que haja interação. Como nós temos 1h e 45 e não podemos atrasar, eu gostaria de inicialmente agradecer Dr. Anis Ofodil. Anis Ofodil, ele é cirurgião plástico em prática do MD Anderson Cancer Center, nosso parceiro da rede oncológica. Nós somos o Einstein, o Centro de Oncologia e Hematologia, é o único parceiro em rede do MD Anderson aqui no Brasil. E Anis, por convite do escritório de valor, por convite do escritório de gestão em saúde, veio para nós para dar essa apresentação sobre as iniciativas de economia da saúde no MD Anderson na oncologia. Anis, welcome. Thank you for being here. You have 20 minutes tops, okay, for your presentation. Thank you. Thank you for being here. I'm going to have a lot of slides to go through. So, with the United States, cancer and cancer spending is one of the hot button issues. It's been going on for a while. And the idea that where we are as a country and what we're spending on healthcare is just unsustainable. So this is U.S. healthcare spending over the last 2-3 decades. And you can see that the U.S. is outpacing other countries in the world. Cancer, however, is not a big slice of U.S. spending, it's only about 7%. But of the entire pie, cancer is has the highest spending velocity. So the growth area in cancer is expected to be about $160 billion per year next year. And that figure is just, by most assessments, uncontrolled. A big part of that spending is due to variations in the per capita spending without any relationship with quality. So a lot of what we're spending, we're not getting much return for that spending. So this is a typical cancer spend, and you can see the overwhelming majority of cancer spending is actually in oncology drugs. So relative to 2004, you can see that the greatest growth in spending is due to spending in drugs.
the larger context of our patients, oncology spending, you can see, so people who have no oncology spending, shortly after the diagnosis, there's this increasing spend logarithmically due to oncology. And notice that that spending never goes back to baseline. So when we look at the drivers of US healthcare spending in oncology, many things have been kind of ascribed to it. Is it the aging population, baby boomers? No, cancer is a disease of old age in many ways, especially secondary cancers. Treatment intensity, high unit prices, care fragmentation. One thing that we are thinking about more and more in the United States is this idea that the advances in treatment in oncology are a huge cause of that spending. So if the 3 pillars of oncology treatment are radiation oncology, surgery, chemo, with the on the horizon coming novel therapies like CAR T-cell, what is their contribution to our cost profile? And what you see, so this is some work out of MS Kettering. You can see that for most chemotherapy drugs, shortly after FDA approval, the launch price has increased logarithmically over the last couple of years. And notice the scale of this is once again log and not linear. So cancer drug prices, what's causing this? A lot of people believe that the prices do not reflect value, but really what the market will tolerate. And the FDA is not required to factor in value during the cost considerations. And also there are other reasons. Provider incentives are not incentivized to link drug use to value or outcomes. And also prices in the formulary are as a result of anti-competitive prices. So this is the opinion of the head of Brigham Women's Hospital that basically cancer spending is just not sustainable. I'm going to skip ahead and talk about fee-for-service. So fee-for-service is this payment in the United States where someone comes in for a cancer treatment, the medical oncologist, the surgeon, the radiation oncologist are all paid differently for that service. So what this creates is a disincentive to coordinate care amongst everyone, and in a lot of ways, it's fragmented. So what this sets up is actually pricing failure. So this is at Johns Hopkins University. So in a single institution, you can see for oncology services, there's a huge variation in the spending, and that is not driven by outcomes. And we feel like fragmented payments, i.e. fee-for-service, is a big cause of this. So the greater context is we're spending a lot for cancer. We're not getting a ton back in outcomes. So then value-based care grew out of this. And Michael Porter, who's a health economist and statistician and business professor at Harvard Business School, created this definition of value, which is health outcomes per dollar spent. Now, I will say that in oncology, this is critical because the existing paradigm for discussing drug treatments is really devoid of values. Right now, payers pay for most drugs that are FDA approved, independent of what the return is, and is adopted clinically. And a lot of the literature is focused on oncology-specific outcomes, not value. So costs are rarely studied, and it creates burdens for patients that is just not justifiable. So this is looking at from 2003 to 2013, every oncology drug released in the market. And what you can see is almost 60% of drugs have clinically meaningful outcomes of less than 3 months or have no outcomes at all reported. So this is kind of the context of oncology delivery in the United States. And it creates, so the US is a big spender, but access is not commensurate with the spend for oncology. One last thing I'll talk about in the context of the impact is financial toxicity. Financial toxicity is a hot topic in the United States, and what it is this idea that the treatment-related costs from oncology are creating trade-offs for our patients because they can't keep up with those costs. So there's high risk of bankruptcy, high risk of treatment non-adherence due to the cost of oncology. And this is a New York Times article. So where we are is you have high cost of care, out-of-pocket costs, financial distress, impacts quality of life, impacts survival, and we have to subsidize the cost of innovation. So in oncology, value assessment is not easy. Many things go into that. Is it the access? Is it innovation? Is it outcomes? Is it survival? Is it the market success of the payers? So from this has grown value assessment frameworks by several organizations, including NCCN, ASCO, and the ICER, that were being used now in the United States. So our current system is incentivized for volume, fragmented, unsustainable, fee-for-service. And where we're going to is really quality cost reporting,
value-based purchasing, and alternative payment models. So kind of examples of value-based care in the United States in oncology. The first one is essentially a private cancer center paying doctors for more guided concordant care delivery. Another one is called a patient-centered medical home, and this is the idea that oncology practices deploy to patients 24/7 access, patient navigators, and in a lot of ways make the patient the center of the care team with the wraparound of services. So Aetna is doing that at Moffitt Cancer Center. Two other ones are bundled payments. So this is the idea that instead of paying fee-for-service, payers, including United and Medicare, give delivery systems a lump sum payment for all the oncology services relevant to that patient. An oncology care model is a blend of a patient-centered medical home and a bundle wherein practices get a monthly payment per patient to improve care delivery. And then on top of that, there's a clinical episode called a bundle that covers all the oncology services over a 6-month period that is triggered by chemotherapy. So you have patient-centered medical home, incentives for guided concordant care, bundled payments, and oncology care model. So this is the footprint of oncology care model in the United States. So it's geographically dispersed, and it's increasing rapidly. So there are about 7,000 participants in oncology care model in the United States right now. And I'll say this will be the biggest driver for really value-based care moving forward is programs like this in the United States. And what's been the return, the evidence so far? So you can see across the board we have increased savings across these models, either from site of care optimization, reduced ER visits, reduced admissions, decreased drug spending, or lower cost drug utilization. These are kind of the 3 levers for change so far in the United States in oncology. A new one that just launched in 2020, but just announced like a month ago, is a radiation oncology specific bundled payments. This is a Medicare program, and the key thing is when it launches, you'll be in mandatory markets. So every market picked to be in this model, all the providers will participate in this, and it's a 90-day bundled payment that is triggered by a radiation oncology treatment planning claim, and doctors will get their payments up front, so it's prospective, and there'll be a physician side and a facility fee side. And regardless of where the care is delivered, in a hospital or in a freestanding radiation oncology clinic, it will be site-neutral payments across the board, and the bundle price will be set on national rates. So these are the 17 episodes, anal cancer, breast cancer, the usual things you would expect. And I think once this launches, it will also be another big driver for change. And you're seeing between the oncology care model and this idea that bundled payments seems to be the most attractive policy lever to drive change in the United States. With respect to drug pricing, there's been a lot of research, mostly theoretical, not a lot of on-the-field evidence, that changing how we pay for drugs as opposed to a blanket payment could stimulate some savings. So you can either pay for drugs based on the outcomes, you can pay for drugs based on indication, or you can pay for drugs in a subscription manner. That's called mortgage-based pricing. So these is what's coming up in the United States more and more. The state of Louisiana actually just did a subscription model to pay for Hep C drugs that launched about a few months ago. And then another way, not been tied to payments yet, is this idea of using an empirical value assessment. So ICER, so it's a cost effectiveness analysis where you look at the cost of a drug relative to a standard of care and what's the return. The return could be based on outcomes or quality adjusted life years. And in the US, we've said that if the cost reduction per year is less than $50,000 per quality adjusted life year, then that drug is cost effective. So these are all different instruments to play with the value proposition oncology that we're using in the United States. So this is an example of an ICER-based value pricing for a few drugs. And you can see that the listed price by the manufacturer and what we're paying, there's a big discordance there. And the hope is to correct that with value-based pricing. Thank you. Ok, pessoal. Thank you, Anis, for your nice presentation. O Hospital Municipal da Vila Santa Catarina é um hospital municipal
administrado pelo Einstein e onde fica a nossa oncologia ligada ao sistema público de saúde. Lá no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina são atendidos 200 casos novos de tumores sólidos por mês. É um hospital onde o nível de excelência e tratamento para os pacientes é o mesmo que nós temos no Hospital Israelita Albert Einstein e, eventualmente, também é um lugar para vocês conhecerem. O Dr. Diogo Bugano, que vai dar a próxima apresentação sobre equilibrando qualidade e financiamento no tratamento oncológico do SUS, é o coordenador da oncologia, ele é um oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, é o coordenador da oncologia no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. É um grande orgulho tê-lo conosco e vai nos falar sobre o seu tema em, novamente, 20 minutos. Guardem as perguntas, tá bom, pessoal? Por favor. Ok. Bom, estou muito feliz de estar aqui de novo. Esse é meu terceiro ano em seguida aqui nessa sala da JCC, falando sobre esse hospital, que é a minha paixão, é onde eu trabalho. Eu sempre comento que eu acho que o JCC é o espaço que a gente tem para mudar a oncologia do Brasil. É um dos poucos eventos que a gente sai com a sensação que vai ser propositivo, que vai mudar alguma coisa. Então é um prazer estar aqui sempre. E hoje eu vou falar bem do SUS. E é tão raro alguém falar bem do SUS hoje em dia, né? Mas eu acredito. Eu gosto de começar minha palestra com esse slide oficial do Einstein, que as pessoas pensam que o Einstein é um hospital boutique só para gente rica, mas isso já mudou e já mudou faz muitos anos. Tá? Esse slide mostrando a visão institucional do Einstein, e bem em cima a gente já vê que a visão é oferecer uma gota de Einstein para cada morador do Brasil. Então, é a consciência social de que a gente tem a responsabilidade de melhorar de alguma forma a saúde do país como um todo. Isso passa por ensino, passa por pesquisa e passa por responsabilidade social. E, na prática, isso que vem acontecendo ao longo dos anos. Então, aqui a gente tem o número de parcerias público-privadas do Einstein na cidade de São Paulo ao longo dos anos. E vocês notam que ao longo do tempo foi aumentando, começou com algumas UBSs, isso foi crescendo para AMAs, AMIs, UPAs e 2 hospitais. E hoje a nossa rede tem mais leitos públicos do que privados. Então nós somos uma instituição que atende mais pacientes do SUS do que pacientes fora do SUS hoje em dia. E isso é uma coisa que as pessoas não lembram. Nesse contexto, a gente tem 2 hospitais que a gente gera e administra junto com a prefeitura. O Hospital do Emboimirim, que é um hospital geral, e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Os modelos dos 2 hospitais são um pouco diferentes. O Vila Santa Catarina é onde nós temos o nosso serviço de oncologia, que o Sérgio comentou, atende 200 pacientes novos todos os meses. E para pôr isso em perspectiva, esse é o segundo maior volume em pacientes novos na cidade de São Paulo. A gente, hoje em dia, só perde para o ICESP. Tá? E me perguntam, Diogo, de onde sai o dinheiro para isso? Como que vocês fazem isso? Como que vocês fazem uma medicina boa no SUS, no Vila Santa Catarina? E a gente tem que falar hoje, o tema da palestra de hoje, sobre financiamento. Aqui é um pouco da volumetria do hospital. Como eu disse, a gente recebe em torno de 200 casos novos por mês. Vocês veem que quando eu listo aqui não chega a 200, porque a gente oferece 200 vagas, mas infelizmente nem todos os pacientes chegam no hospital. A gente tem mais ou menos aí 10, 15% que a vaga é oferecida, o paciente é agendado e ele não consegue chegar ao hospital por questão de doença mesmo. Então, mostrando como a gente está demorando no diagnóstico de câncer no Brasil. Tá? E o nosso financiamento não é por APAC. Isso me deixa muito feliz. Tá? E eu vou gastar alguns slides para mostrar por que eu estou feliz de não lidar com a APAC, tá? Sem entrar no mérito do valor da APAC. Tá? Vocês sabem que a APAC é, de certa forma, um pagamento por pacote. Eu faço uma quimioterapia, recebo um dinheiro,
E esse dinheiro tem que ser usado para pagar o remédio, pagar a infusão, pagar insumos, pagar a sala, pagar o médico, pagar o enfermeiro. Eu faço uma cirurgia, a mesma coisa, recebo um dinheiro, esse dinheiro tem que pagar a cirurgia, o cirurgião, o centro cirúrgico, o material, etc. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de valor de APAC. Então, em cima vocês veem a APAC para quimioterapia de primeira linha de câncer coloretal, que paga em torno aí de R$2.000 para um hospital. E aqui embaixo a APAC de consulta em cuidados paliativos, que paga R$0. Então, do jeito que é estruturado no nosso sistema de saúde, você paga o hospital de câncer para fazer químio, você não paga o hospital de câncer para fazer cuidados paliativos. E claro que você vai ter uma tendência a favorecer mais quimioterapias, senão as contas não fecham no hospital. E não sei se isso é o único culpado, mas isso talvez explique dados dessa forma. Aqui são dados do Observatório de Oncologia, e tenho que, de novo, parabenizar a Brale por manter essa iniciativa. Aqui são os gastos públicos em oncologia ao longo do tempo. E realmente o Brasil tem investido mais em oncologia. Ninguém pode reclamar que a gente não está, como saúde pública, investindo em oncologia. E aqui os dados de mortalidade de vários cânceres ao longo do mesmo período, a mortalidade aumentou. Então a gente está gastando mais e não tendo desfechos melhores. Isso tem que acender um grande sinal vermelho para a gente, que alguma coisa está fazendo errado. E uma das causas é que eu acredito que esse modelo de APAC é, como a gente comentou na aula antes, uma forma de remuneração baseada em serviço ou remuneração baseada em volume, que o colega comentou, o tal do fee for service. Qual que é a ideia aqui? Eu faço um procedimento, eu ganho dinheiro por esse um procedimento. Se eu não faço procedimento, eu não ganho dinheiro. A vantagem desse modelo é que ele é muito prático, um paciente, um pagamento. A desvantagem é que você estimula mais e mais gastos, mais e mais procedimentos, e não tem nenhum controle de qualidade quanto a isso. O que no mundo está se falando é de transições para modelos de remuneração baseada em valor, e tem vários modelos, a gente viu na aula anterior. Em geral, a ideia aqui é você não receber mais por um paciente, mas sim você receber para gerir um grupo de pacientes. Então, você recebe um valor para pagar esse grupo de pacientes, e na gestão desse grupo de pacientes você tem que ter alguma medida de qualidade. E você, ao fazer isso, você está compartilhando os riscos dessa gestão. Porque se eu sou um hospital, recebo um dinheiro para tratar de vários pacientes, e alguns pacientes eu estou ficando no lucro, alguns eu estou ficando no prejuízo, e na prática uma coisa compensa a outra. O desafio do método como esse é que eu tenho que coletar dados disso. Eu tenho que saber quanto está custando os pacientes, quantos estão sendo os desfechos. Isso implica num trabalho a mais de mão de obra. Isso parece teórico, parece algo que só existe nos Estados Unidos, a gente viu na palestra anterior, mas isso já existe no Brasil, em São Paulo e na minha instituição. Então, o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, ele fez um contrato novo com a Prefeitura de São Paulo a partir de novembro do ano passado. E nos foi oferecido um modelo de contrato que é o mesmo que outras OSs em São Paulo têm. E esse modelo é uma remuneração baseada em valor. Como funciona? A prefeitura nos paga um valor fixo mensal e a gente, com esse valor, tem que oferecer um número de vagas de atendimento. Isso é fácil. E fora isso, a gente tem que manter um padrão de qualidade desse atendimento. E eles monitoram se essa qualidade está sendo atendida, e se a qualidade não for atendida, eu ganho menos. E foi interessante a implementação disso. Porque quando a gente começou essa negociação, o que eles chamavam de qualidade era volume de procedimentos. Eles falavam, a qualidade vai ser você fazer pelo menos tantas químios, pelo menos tantas radioterapias. Tá? Então, vocês já veem que a intenção era boa, mas o conceito não estava tão claro. Porque falar que qualidade é mais procedimentos não é necessariamente verdade. Porque eu quero fazer o procedimento adequado em quem precisa, mas eu quero não fazer o procedimento em quem não precisa. Tá? Eu entendo a posição da Secretaria de Saúde de fazer algo dessa forma, que sempre tenho medo deles me darem o dinheiro, eu embolsar todo o dinheiro, não tratar nenhum paciente, e eles quererem colocar um limite de um número mínimo de quimioterapias. Eu entendo.
Por outro lado, nessa forma, eles estão incentivando mais e mais tratamentos, mais e mais radioterapias, que é o que eu acho o princípio de um dos problemas do financiamento no SUS, fazer procedimentos demais. Tá? Então, a gente negociou, e chegou nessa forma de remuneração. Eles, então, avaliam vários fatores de qualidade, tá? E aqui, desculpa que acho que ficou pequeno, mas tem várias medições de qualidade, entre elas, por exemplo, para pacientes que chegam no hospital sem diagnóstico, sem biópsia ainda, eu tenho 60 dias para fazer a biópsia e começar o tratamento. Pacientes que chegam no hospital com biópsia feita, eu tenho 55 dias para começar o tratamento deles. Se eu não começar nessa faixa de tempo, eu sou penalizado, eu ganho menos dinheiro. Eu tenho que ter poucos cancelamentos de cirurgia por motivos não de saúde. Então, eles aceitam que eu cancele no máximo 10% das cirurgias, excluindo, claro, o paciente que piorou clinicamente. Então, são os cancelamentos por questão de organização do hospital. Eu tenho que ter revisão, comissão de prontuários, comissão de óbitos, comitê de ética no hospital. Cada um desses fatores, eles somam alguns pontos, e de acordo com a pontuação que eu cheguei no final do mês, eu ganho mais ou menos dinheiro. Como isso tem funcionado na prática? Então, todo mês a gente tem que coletar esses dados, e aqui eu peguei o mês de junho, então aquele indicador que era tempo até início do tratamento. Então, a gente viu que em junho a gente teve 93 casos novos com indicação de tratamento, e 100% conseguiram iniciar o tratamento em até 55 dias, que era o combinado com a prefeitura. Aqui eu tenho dados também do Observatório de Oncologia, que é como isso é no Brasil. E a gente vê, aqui em 2015, esse é o dado mais recente que a gente tem, mais ou menos 70% dos centros do Brasil conseguem atingir essa marca de começar o tratamento em 55 dias. Mostrando que a gente é um centro novo, é verdade, é um centro pequeno, é verdade, a gente está conseguindo ter um padrão de qualidade melhor do que a média nacional. Para encerrar minha palestra e a gente poder começar a discussão com os outros colegas, algumas organizações sociais em saúde na cidade de São Paulo já têm hoje um modelo de remuneração baseado em qualidade. Isso eu acho que é um mérito, a gente tem que enaltecer isso, ficar muito feliz com isso. Esse modelo me permite flexibilizar os gastos de certa forma. Eu consigo economizar em algumas coisas, investir mais em outras e usar o dinheiro da forma mais adequada possível. Isso gera, sim, uma demanda administrativa. Eu tenho que ter alguém que colete esses dados para eu tanto reportar para a prefeitura, que eu estou fazendo as coisas direito, quanto ter o controle interno do que está acontecendo. Isso gera um trabalho. E a gente acaba tendo que criar estratégias de navegação de pacientes. Porque se um dos fatores importantes é atingir o tratamento dentro de um tempo adequado, alguém tem que olhar o tempo que está demorando o tratamento de cada paciente e propor intervenções para que aquele tempo seja cumprido, seja agilizado. Tá? Isso não é perfeito, mas acho que é um primeiro passo para uma medicina de qualidade no SUS, em qualquer lugar. É o que a gente vai discutir nas próximas aulas. Obrigado. Muito bom. Anísio, não precisa tirar o fone. O painel a seguir vai ocorrer em português, mas você pode participar, tá bom? Depois você compartilha seu celular e seu WhatsApp. Acho melhor você colocar o fone, porque eu estou falando em português agora. Depois você compartilha seu celular e o WhatsApp para a gente mandar perguntas. Todo mundo pode mandar perguntas para você. Brincadeira, tá bom? Bom. Thank you. Bom, a última parte, pessoal, é um painel de discussão onde nós vamos discutir na prática com as lideranças do hospital. Esse painel é comandado pelo Escritório de Valor de Economia da Saúde, que a doutora Vanessa está aqui. E nós vamos, então, convocar para esse painel o Dr. Sidney Kleiner. Sidney Kleiner é cirurgião oncológico e é o presidente do Einstein. Queria convocar também o Dr. Miguel Sendoroglu. Miguel Sendoroglu é médico nefrologista, diretor médico e superintendente do Hospital Albert Einstein.
e também a Vanessa Tait. A Vanessa, ela é a gerente do escritório de valor, gerente do escritório de medicina baseada em valor. E, finalmente, gostaria de convidar a Amy Hay. A Amy é uma grande parceira da oncologia, ela é nossa consultora, ela é gerente da Evolve Healthcare e trabalha diretamente conosco no Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein. Podem sentar, pessoal, por favor. A Amy vai conduzir o painel, pessoal, em inglês. Tá bom? Ela vai fazer as perguntas em inglês, mas eu acho que as perguntas podem ser respondidas em português para diminuir os episódios de tradução simultânea. Tá bom? Amy, por favor. Good morning. I'm Amy Hay. It's my pleasure to be here today, and the panel discussion is around value-based care. The intent is to talk a bit about what value-based actually means in oncology, how we can implement it, what are the barriers, what are the opportunities, and what does the future outlook look like? And perhaps one way to start is to ground us in what is value. And we've come a long way in healthcare from perceiving value to just be value equals outcomes over cost. The IOM had a report with 6 different factors, and that's been pushed down by ASCO for oncology to really be efficacy, toxicity, and cost. Because these are measurable items that are evidence-based and can be reported. When you look across the globe and see the adoption of value-based programs, you quickly see that about 75% of all payment is linked to fee-for-service. So meaning only a quarter is really linked to value-based programs. But when you take surveys of providers and healthcare administrators and leaders in the field, less than half of them believe that it really will reduce cost and increase outcomes. On the other side of the spectrum, more than half of them feel that it is happening and it is here and we must embrace it. So clearly there's a disconnect between the enthusiasm of value-based and also the long-term impact of value-based care. So perhaps a good place to start with my friends and colleagues is to start just with value. So Dr. Sidney, maybe from your perspective, what do you state is the value of care model in oncology? Muito bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Centro de Oncologia aqui do Einstein, na figura do Dr. Sérgio Araújo, que o comentário aqui que hoje teve um Red Bull a mais essa manhã. Você está muito animado, o que é ótimo. Mas eu acho que uma boa, Amy, obrigado pela pergunta, mas antes de tudo, quando a gente fala de medicina baseada em valor, no sentido de ser um formato de modelo de remuneração que talvez contemple o risco da sustentabilidade de qualquer sistema de saúde, a oncologia talvez seja um dos grandes representantes, mas eu acho que é imperativo que a gente discuta o que é valor. E o valor ele depende muito da percepção da população que nós estamos tratando, do tipo de paciente, não apenas na oncologia, mas em qualquer setor da saúde, porque muitas vezes o foco do valor pode não ser necessariamente o melhor tratamento, a melhor condição de tratamento, a melhor experiência. Quer dizer, existem várias formas que a gente discute valor e, principalmente, talvez o que falte é a gente ter uma população onde a gente possa questionar e fazer pesquisas qual que é o valor para aquela população. Quer dizer, não necessariamente, mas dentro de qualquer tratamento, quando a gente fala de desfecho, o desfecho pode ser o resultado do tratamento de uma doença para que haja cura, mas, ao mesmo tempo, o maior valor pode significar a não necessidade de
um pagamento out of pocket, por exemplo. Talvez, para alguma população, o valor maior seja a cobertura de um plano de saúde, talvez o valor maior seja a interação entre profissionais da saúde e o paciente. Quer dizer, a discussão do valor ela vai no sentido da cultura daquela população, do tipo de doença a qual ela está sofrendo naquele momento, e uma vez entendido o perfil de valor para aquela população, e aqui nós estamos falando de doença oncológica, e talvez o valor para uma paciente, por exemplo, com uma neoplasia de mama seja o desfecho estético e não apenas a cura da doença, e no sentido de entender o que é valor. Quando nós sabemos aí o que é valor, a prática do o resultado esperado daquele paciente ao menor custo, pautado em protocolos, em evidência científica suficiente, aí nós temos a geração do valor. Então, no meu modo de ver, o valor ele depende muito para que população que nós estamos tratando. E, a partir daí, os vários modelos de remuneração que vão contemplar aquele valor, eles entram em jogo, e não existe apenas um, existe uma linha, e nessa linha a gente tem um extremo onde o risco fica maior com quem paga, o outro extremo, o risco maior com o provedor. E há necessidade de uma negociação para que a gente tenha um meio termo onde os riscos possam, em algumas situações, serem divididos, os ganhos igualmente e o valor contemplado conforme a necessidade de cada paciente. Thank you. Miguel, from your perspective, leading not only oncology, but also across acute care and inpatient, can you maybe provide the audience some examples of some value models that you're implementing at Einstein? Ok. Acho que o exemplo mais, que a gente tem uma casuística maior, uma experiência maior, é um exemplo da nossa cirurgia de coluna. Ela foi um template que a gente usou depois para fazer programas semelhantes de segunda opinião. Nesse programa de coluna, tipicamente o paciente tem uma doença de coluna, ele passou por uma avaliação de um cirurgião, neurocirurgião ou um ortopedista, que indicou a cirurgia. Ele vem voluntariamente, oferecido essa avaliação de segunda opinião pela operadora de plano de saúde, sem custo para ele. Logicamente, a marca Einstein é um atrativo, que acaba incentivando, um incentivo a mais para o paciente passar pela avaliação. Se ele tem indicação de cirurgia de coluna, ele tem a escolha de, se essa indicação é confirmada na segunda opinião, ele tem a escolha de poder voltar com o seu cirurgião original, ou ele pode permanecer no nosso programa e fazer a cirurgia no Einstein. Se ele não tem indicação de cirurgia de coluna, então ele segue um caminho de reabilitação, primeiramente no hospital, uma reabilitação mais dirigida, mais robusta, digamos assim, para ele recuperar da sua patologia. E o que chamou muito a atenção desde o começo nesse programa foi justamente 60% de superindicação cirúrgica. Esse programa começou em 2011 e esses números não mudaram muito desde então. Era 70% quando começou o programa, hoje ele é por volta de 60%. A gente acredita que mudou um pouquinho a prática depois que o programa começou aqui no estado de São Paulo. A gente, no rastro desse programa, a gente fez programas semelhantes para cirurgia bucomaxilo, para marca-passo, para outras áreas também. Esse programa ele contempla duas das metas do Triple Aim, que é a proposta do Institute for Healthcare Improvement, de experiência com cuidado, redução do custo per capita, então contemplam os elementos da fórmula de valor do Porter, mas ele não contempla um terceiro elemento, que é o da saúde populacional. Este elemento, acho que hoje a gente já tem bastante para mostrar também na experiência do Einstein. Ele hoje está contemplado em acordos que nós fazemos com empresas para cuidar do staff dessas empresas. Tipicamente são indústrias, a gente está falando aqui de segmentos populacionais que habitualmente não têm acesso ao Einstein pelos seus planos de saúde.
E a gente está provendo para essas populações, para essas empresas, o cuidado integral, o cuidado inicialmente de prevenção, de atenção primária, né? Habitualmente com o médico de família, né, que passa a cuidar da saúde integral dessas pessoas. E o sistema Einstein está por trás quando o paciente precisa de atenção no nível secundário ou terciário. São vários e vários contratos que a gente tem feito agora. É uma nova área de atuação do Einstein. A gente está aumentando a nossa dispersão geográfica também no município de São Paulo, na Grande São Paulo, com unidades avançadas dedicadas à atenção primária. Mais e mais unidades estão sendo inauguradas. Eu acho que isso contempla o terceiro elemento da meta, da tripla meta, no sentido de que, assim, voltando, por exemplo, da coluna, a gente não quer apenas tratar como dentro da fórmula de valor, né, tratar o paciente que tem problema de patologia de coluna, gerando mais valor, no sentido de ter um melhor desfecho e um menor custo. A gente quer evitar a doença de coluna, né? E isso a gente entende, por isso que a fórmula do AAA, para nós, ela foi adotada pelo nosso board, né? Quando o Dr. Sidney era presidente do Comitê da Qualidade e Assistência, como parte integrante do nosso conjunto de princípios e valores. Então, tudo que a gente faz no Einstein é pautado por essa questão E só para entrar um pouquinho mais, assim, numa parte mais sofisticada, que eu acho que a Vanessa pode falar melhor. Ela está assumindo agora essa nossa área do escritório de valor, agora expandindo para um escritório de economia da saúde. Mas no escritório de valor a gente tem trabalhado com um modelo de bundle, ou de pacote, que inclui todo episódio de cuidado, né? Inclui um honorário médico e inclui garantias, né? Essas garantias com relação às complicações associadas ao procedimento ou à doença de base. Essas garantias, tipicamente, a gente tem coberturas que vão de 3 a 6 meses, e, nesse sentido, a gente está assumindo uma boa parte do risco, né, daquele procedimento, daquele episódio de cuidado. O mercado não está tão pronto ainda para isso. A gente tem de 10 produtos que a gente montou e a gente está conversando com as diversas empresas. A gente tem apenas um que foi implementado numa empresa, um bundle de endometriose, que já tem muito sucesso, né? Então, a gente espera que haja uma aceitação maior do mercado nos próximos anos, para que a gente possa evoluir mais rapidamente com isso. Nesse bundle, a gente tem também um elemento de mensuração de desfechos de longo prazo, e uma parte da remuneração fica atrelada posteriormente ao atingimento desses desfechos. And I'm glad you brought up bundled payments, because I think it's an important point in that of that 25% that is value-based, about 47% is bundled payments, shared savings is about 34%, and a very small is employer direct, which leads to the question of economics, which is where I want to shift over to Vanessa. One of the biggest misconceptions of value-based care has always been that it is tied directly to risk-based delivery models. So, Vanessa, from your vast experience, what are your thoughts on that? Obrigada pela pergunta, Amy. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui participando dessa discussão. A gente está ouvindo o retorno? Acho que está agora ouvindo bem. Bom, eu acho que quando a gente pensa em mudança de modelo de remuneração, a gente pensa em mudança dos incentivos da cadeia de valor na saúde. E eu acho que esse é um tema do momento no Brasil. A gente pensa na mudança do modelo de remuneração como uma forma de incentivar os prestadores a priorizarem os melhores desfechos para os pacientes. Então, acho que esse aí é o grande apelo da mudança do modelo de remuneração. E aí, pensando de uma forma mais ampla em valor, em especial na oncologia, uma mudança que a gente vem vivendo, que eu acho muito importante, é envolver cada vez mais os pacientes, que são os maiores interessados nesse processo, na definição de valor. Eu participo de vários eventos
em que há representantes de associações de pacientes e já existe essa discussão de valor. Então, a gente escuta muito, por exemplo, na oncologia e, de uma forma geral, em outras doenças crônicas, que o que os pacientes esperam é viver mais e viver melhor. Mas, certamente, existem outras medidas de valor na oncologia que a gente precisa entender melhor, né? Será que não é, por exemplo, se o paciente consegue voltar ao trabalho, se ele consegue fazer o tratamento em casa, que tipo de valor o paciente percebe, que tipo de experiência faz com que o paciente tenha uma vida melhor enquanto ele está nesse processo de cuidado. E aí, voltando para a questão de modelos de remuneração, eu acho que o que acaba acontecendo é que, realmente, essa mudança do incentivo, ou seja, em que momento o prestador de serviço de saúde se mobiliza a coletar dados de desfechos, priorizar a minimização dos desfechos desfavoráveis, quando a remuneração do prestador está, de alguma forma, ligada a esses desfechos. Todos fazem assim, somente quando são ligados a desfechos? Não. Mas quando é que você cria o incentivo real, econômico, para um prestador priorizar desfechos? Quando o pagamento está ligado a atingir um bom desfecho. Então, eu não acho que seja uma obrigação a gente ter modelos de remuneração que sejam baseados em risco, né, que a gente chama, que é quando o prestador recebe menos recurso se ele não atinge um determinado desfecho, mas esse é claramente um incentivo para que o prestador priorize os desfechos e que a gente consiga atingir esse objetivo de entregar um valor melhor para os pacientes. Thank you. Shifting over to best practices and barriers, and there's good examples in each category, and perhaps we start with best practices and the importance of social determinants on that, and the view of payment or health. What is the segmentation that is important in building best practices around value-based care? So I think I'm going to start on this end and ask Dr. Diego if he would like to comment about best practices, specifically in your setting and experience at Santa Catarina. Acho até puxando um pouco, acho que está sendo um tema comum, né? O que o Sidney comentou, o que o Miguel comentou, o que a Vanessa comentou, é que valor é diferente para cada população. Não é? Realmente, para a população do SUS, o valor, claro, é conseguir o tratamento, né? E tem muita questão de acesso e muita questão de acesso físico e geográfico também. Né? Então, uma coisa que para a gente foi usada como melhor prática e melhor acesso, a gente conseguir minimizar o número de visitas ao hospital, conseguir coordenar dia de consulta, dia de exame, dia de quimioterapia, conseguir coordenar mais quimioterapias orais, menos quimioterapias EV, para a gente poder ficar fora do hospital e ter menos visitas ao hospital. Quanto a práticas assistenciais, se a ideia é manter qualidade, então a gente teve que criar, sim, protocolos padrão de atendimento, né? E os médicos têm que se justificar quando eles não seguem um protocolo por um motivo ou por outro. E a gente teve que criar uma equipe de coleta de dados no hospital para provar que os desfechos estão sendo adequados. Então, eu sei hoje em dia que pacientes eu tenho, que tratamento eles estão recebendo e qual está sendo o desfecho. Desfecho, reinternação, mortalidade, sobrevida. Com essa ideia, então, de garantir qualidade mesmo no nosso sistema. And also, maybe our MD Anderson colleague can answer as well, because I think you made a very nice point about additional staff support versus primarily providers, and I think that's important. You know, we've seen a greater emphasis on hiring care management coordinators, behavioral health coordinators, and I do see that as you know, an important theme moving forward. So from your perspective, maybe you could comment as well. So I think in oncology, the data is out there as to what practice transformation looks like to get higher value. And I think the key recurring themes are patient navigators, having an electronic medical record. So that an electronic medical record, what that gives you is a technology to look at a snapshot of all your patients in your panel
and where they stand in their treatment history. And also it allows you to capture patient-reported outcomes and long-term outcomes in a centralized fashion. So I'll say EHR, patient navigators, guideline concordant care, where there's NCCN guidelines. The Institute of Medicine put out some language a few years ago as to documenting care plan, advanced care planning discussions, so goals of care when patients first come into your practice, what matters to them. I think these are, like, over and over again in the literature have come up as to what value-based care best practice looks like in oncology. So shifting to barriers, and I want to focus this question, I will give it to Dr. Sidney and his leadership position over oncology. A recent survey of the AMA said that really 77% of physicians have a hard time with the financial aspects of value-based care. They feel like the financials are unpredictable, they don't understand the risk. In addition, about 90% of physicians reported that, simply put, they just don't have enough time and enough infrastructure in order to make this impactful. With that said, Dr. Sidney, what has been your experience on barriers, and how is Einstein planning to overcome them as you move forward? Bom, essa eu acho que é uma barreira. A gente tem várias barreiras, né? A primeira barreira vem pela falta do conhecimento de uma geração de médicos que hoje atuam não somente com oncologia, mas em toda a prática assistencial, cuja formação ela é pautada em autonomia, é pautada no modelo fee for service, quer dizer, todos nós médicos somos formados que nós somos treinados para determinado tipo de procedimento ou tipo de prescrição, e os nossos honorários eles têm a ver com a quantidade de serviço que nós fazemos. Quer dizer, o shifting da mentalidade médica ela se faz, e isso ocorre através de engajamento. E as iniciativas que o Einstein vem tendo, primeiro, é no reconhecimento dos nossos médicos. Isso foi feita uma pesquisa no ano passado, que permitiu entender quantos, de um corpo clínico que existe de 10 mil médicos cadastrados, qual a porcentagem de médicos que entende um pouco o que é modelo de remuneração baseado em valor, e quantos são os médicos em que, uma vez apresentado formas de educação, entre aspas, deste tipo de modelo, estariam sujeitos ou estariam animados em conhecer novos modelos para poder participar. Não é tão simples, diversas iniciativas vão sendo tomadas no nosso hospital, muitas delas através dos grupos médicos assistenciais, que são grupos que reúnem médicos em torno de interesses afins, e vários deles ao redor de oncologia, são coordenados por uma estrutura da prática médica, que o Dr. Miguel coordena no hospital, e geridos pela doutora Juliana e André, que estão aqui também. Mas cada GMI é uma oportunidade da gente levar conhecimentos acerca da medicina de valor, bem como a criação de um curso não apenas de modelos de remuneração, mas um curso modular, uma vez por mês, onde os médicos do corpo clínico, de forma voluntária, são expostos às transformações que a saúde vem tendo. Transformações de modelo de remuneração, da inclusão da transformação digital, uso de tecnologia. E aí, já falando em tecnologia, uma outra barreira que eu acho que vale a pena citar: não dá para a gente pensar em medicina baseada em valor se a gente não conhecer os números que nós temos com nossos pacientes, com nossa instituição, com preços do tratamento, com disponibilidade, e isso é absolutamente imprescindível de que a gente tenha um registro eletrônico dessas informações para que um grande volume de dados seja gerado, e a partir deste volume a gente consiga entender que tipo de prática assistencial nós temos e aonde nós queremos chegar. Portanto, a barreira e a pesquisa que você conta é a realidade também no Einstein, e eu acho que os esforços com relação a relacionamento com o corpo clínico, especialmente o corpo clínico que é autônomo, ele deve ser feito em face à educação daquilo que está acontecendo em transformação da saúde. Thank you. Dr. Miguel, from your perspective, do you see the obstacles more operational and regulatory, or do you feel any resistance from the physicians?
Eu vejo uma barreira muito maior, na verdade, operacional, exatamente nesse ponto que o Dr. Sidney colocou, né? Eu acho que o grande desafio das organizações hoje é ter a informação. Com relação aos médicos, né, sempre que a gente, tipicamente, esse tipo de inovação no modelo de remuneração, né, ou no modelo de assistência, é feito com novas frentes, novos pacientes que estão sendo acrescidos ao nosso sistema. E toda vez que a gente tem novos pacientes que a gente oferece para os médicos atenderem, eles querem, sim, ter a experiência nova, eles querem, sim, ter mais pacientes para atender. Então, geralmente, o médico não é a barreira, pelo menos nessas várias experiências que eu delineei aqui. Agora, a barreira da informação é uma barreira importante. A gente fez investimentos pesados, né? O investimento do Cerner foi não só um investimento muito desafiador para a nossa organização, do ponto de vista do volume financeiro, né, que ele requeriu, mas também porque ele exigia um treinamento, uma mudança comportamental de 13 mil colaboradores e de 10 mil médicos que frequentam a Einstein. A gente teve que treinar esses médicos num prontuário eletrônico. Ele não foi incremental, a gente fez isso no modelo de Big Bang, né? Acho que a despeito de toda a informação que isso está acrescentando para a gente tem ainda o desafio de organizar os dados em informação, em aprender a usar o poder do analytics para isso, né? A gente tem, por exemplo, esse exemplo que eu dei da endometriose, a gente consegue comparar o desempenho de diferentes médicos com as suas casuísticas, né, com relação a custo, com relação a tempo de permanência. A gente tem o DRG no nosso sistema que ajuda a calibrar, né, fazer um ajuste de risco. Então, tudo isso exige um esforço grande de transformar o dado numa informação, numa inteligência analítica que permita a gente tomar decisões melhores. E ainda há um outro desafio, assim, nós como prestadores, nem sempre o paciente é atendido exclusivamente no nosso sistema. Quando ele é atendido somente dentro do nosso sistema, a gente tem toda a informação dele, inclusive a informação pós-alta. Quando isto não acontece, quando ele pode ser reinternado numa outra instituição, a gente perde essa informação. Essa é uma outra dificuldade que a gente tem com relação aos desfechos ou acompanhamento do paciente pós-alta. A gente tem uma célula de desfechos na área da Vanessa, né, que hoje cuida de buscar, de acrescentar dados, buscando proativamente a informação do paciente através de telefonema, através de e-mails. A gente está desenvolvendo um aplicativo para que o paciente também possa imputar os seus dados de qualidade de vida e de outros desfechos clínicos pós-alta. Acho que, resumindo, o grande desafio, na minha percepção, realmente é a informação. Vanessa, next question for you. Let's shift over to measurement. That's always the difficult thing. How do we prove that value-based care is impactful on quality and quantity? The National Journal of Clinical Oncology is using a concept now called net health benefit that looks at the clinical aspects, the toxicity, and then balances the cost between the two. Vanessa, from your perspective, can you comment on how do we measure this effectively moving forward? Eu acho que é um desafio medir o desfecho e medir o valor que o sistema entrega para o paciente de uma forma geral. Eu concordo com o Miguel que o nosso maior desafio do momento no sistema de saúde, de uma forma geral, é ter informação, porque imaginem que, primeiro, a gente precisa do sistema, da tecnologia de informação disponível para que esses dados sejam imputados. Depois, a gente precisa de um processo estruturado para que a informação chegue no sistema e a gente precisa confiar que essa informação é fidedigna. E aí, então, a gente transforma isso em informação para tomada de decisão. Então, uma discussão que a gente vem tendo muito fortemente é que a gente já tem várias iniciativas em relação à coleta de desfechos dos pacientes, mas a nossa intenção de próximos passos é ampliar o número de pacientes incluídos nessa coleta de dados e começar simples no sentido de que a gente quer ter alguns marcadores de desfecho que possam ser comuns a muitos pacientes,
mas que a gente possa medir estes desfechos de uma forma confiável para muitos pacientes, e aí a gente vai ampliando o número de informações que a gente vai ter no sistema, para que a gente possa, ao longo do tempo, ter cada vez mais informações customizadas por doenças específicas, para desfechos que sejam relevantes para subgrupos específicos de pacientes, mas dentro dessa linha que o Miguel comentou também, de ter outras ferramentas para medir esses desfechos, né, para ter acesso aos pacientes. E eu acho que isso, o sistema público tem ainda um banco único, que é o DataSUS, que, por mais limitações que tem, a gente consegue seguir esse paciente no sistema. A gente ainda tem um desafio aí de cruzar o ambiente ambulatorial com o ambiente hospitalar, mas, pelo menos, a gente consegue, dentro de cada um desses ambientes, seguir o paciente. Dentro do sistema privado, ele é muito fragmentado ainda, né? Então, como o Miguel comentou, se esse paciente sai do hospital, por exemplo, e a gente perde o acesso a ele, a gente muitas vezes perde essa informação. Então, a gente está tentando ampliar o tipo de tecnologia disponível para que... E aí a gente tem muitas plataformas digitais hoje disponíveis, né? Mas para usar essas ferramentas para ter acesso a esses pacientes e conseguir continuar seguindo os pacientes e tendo informação. Thank you. And I'm very pleased to hear your comment in that Porter and others are focusing quite a bit on value-based competition instead of value-based health. And to your point, that requires a deep understanding of not just clinical information, patient-reported information, but by disease information. And so as we move forward, that metric, I think, will be of great importance. Question I wanted to ask our colleague from MD Anderson is related to the utilization of value-based payments in the future. Right now, it is obviously only a quarter of all of revenues globally in healthcare, but it is anticipated to increase. And of a recent survey that was done in the New England Journal, it suggested that 42% of people believe that it will become a primary payment in health. 22% believe that it will not. And overwhelmingly, 36% just didn't know. And I think that's an interesting concept. So I want to ask our colleague from Anderson to reflect on that from his perspective. Thank you. So the last point I think you made is critical. I think whenever I hear value-based care, the first thing that I think of is value to whom? I think value is driven by perspective. So you can imagine a patient-centered value is very different from a payer-centered value, very different from a provider-centered value, and also very different from a societal-centered value. So I think that's the first thing. So I think that imprecision, when people say they don't know what that means, that's where it stems from, is perspective. I think value-based care in the United States, a lot of people are looking to Medicare to set the pace, because it's a payer, but also because it's a regulator and a convener. So the oncology care model is actually a multi-payer model that involves 10 commercial payers as well as Medicare. So I think the hope is, as more and more of these models come out, it would really trigger the practice change across the board. Because if you make all these changes for just one payer, it's not transferable to another payer, then it's really not that helpful. So I think for value-based care to get to scale, it needs to be really broad-based, which we're moving towards. And I think this idea that mandatory models, like in the radiation oncology model, I think that's very insightful, because if you think about it, if it's only voluntary, then the people who go into the model are the people who are likely to succeed, and the people who stay in the model are people who are making money on the model. So I think making mandatory models, there'll be winners and losers for sure, but now you're really driving practice change, because all those practices in those selected markets have to pivot towards value. So I think broad-based mandatory models, and then we'll see what happens with that. Thank you. And Dr. Diego, from your perspective, specifically in the Brazil market, what do you think the acceptance and penetration will be of value-based care? Eu até comentei isso numa outra mesa de discussão de value-based care 2 dias atrás, na terça-feira. O desafio é, claro, mudar o status quo. O modelo atual é rentável para médicos e hospitais.
e você, ao tentar implementar um modelo diferente, as pessoas vão ficar com receio de ganhar menos, ter menos acesso, etc. Tá? A barreira que eu vejo do lado como médico, como oncologista, fora o receio da minha remuneração mudar, e eu não sei como vai ser isso, é o receio do trabalho administrativo extra que isso vai gerar. Então, se eu vou ser remunerado com base em valor, quer dizer que alguém vai ter que ver os meus dados de qualidade. Os dados de qualidade, eu vou ter que inserir os dados de alguma forma e vou ter uma carga administrativa a mais do que o habitual. E tem sempre receio que essa carga administrativa seja demais e prejudique meu dia a dia. Thank you. And final question, and I'm going to suggest this over to Dr. Sidney, is within Brazil and Einstein specifically, how do you plan on incentivizing value-based care, knowing that from a value-based competition model, the center should be the patient? So how do we increase quality and enhance the entire delivery system? Eu acho que muito bem lembrado, Emi, falar de medicina baseada em valor sem um investimento em qualidade e segurança nunca vai ser entregue. Porque quando a gente fala de valor, a gente está falando, obviamente, de prevenção de complicações, de barreiras de segurança que impliquem num mau desfecho, mas também num custo marginal do tratamento da complicação ou do tratamento daquilo que a falta de segurança gerou. Portanto, qualidade de segurança faz parte disso, e o Einstein tem uma jornada aí não são de anos, são de décadas em torno de qualidade de segurança, como primeira organização acreditada pela Joint Commission fora dos Estados Unidos, isso há 20 anos. Portanto, essa já é uma jornada que culturalmente já está estabelecida em nosso hospital. Talvez o grande plano nosso e o grande desafio é acerca da educação do médico, mas principalmente aquilo que o Miguel bem comentou aqui, que o que o médico mais deseja é tratar pacientes. E no sentido que as negociações e as relações num mundo de stakeholders que começam a falar a mesma língua em busca do melhor modelo de remuneração e de medicina baseada em valor, cada vez mais os projetos relacionados a setores do hospital, não só na oncologia, o Miguel citou bem endometriose, mas cada vez mais eles vão procurar atrair e reter pacientes nestes modelos de remuneração, o que faz com que o investimento continue sendo feito para que a informação seja gerada e o médico cada vez mais embarcado nesses novos modelos. Então, o plano, e que eu acredito que eu falo muito, não é simplesmente adquirir tecnologia, informar e a partir de agora deve ser feito assim. Não, o plano, como tudo que a gente fez no Einstein até hoje, é uma transformação cultural em busca naquilo que seja estratégico e alinhado com os nossos profissionais de saúde, principalmente com o corpo clínico. Thank you. That concludes our panel. Perhaps I will ask if there's any questions from the audience for any of our participants. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, pessoal? Opa. Bom dia, meu nome é João Guerra, eu sou hematologista. Parabéns pelas apresentações e pela discussão. A minha pergunta é para o Dr. Diogo, em que ponto que está inserida a medicina de precisão em tudo isso que foi falado, né? Porque tudo começa com um diagnóstico preciso, com algo que hoje eu vejo pouco estar se organizando. Hoje nós temos muitos testes que dão informações importantes sobre diagnóstico, prognóstico, acompanhamento dos pacientes, e a gente precisa se organizar em protocolos, em bundles, em pathways, para poder precificar isso tudo. Então, acho que a medicina de precisão ela precisa estar inserida em tudo isso que está sendo falado aqui hoje, né? Antes de você responder, Diogo, deixa eu fazer um statement aqui. Não por acaso o João Guerra pegou o microfone, mas esse é um grande exemplo de alguém que culturalmente trabalha em nosso hospital, é um profissional respeitadíssimo em nosso hospital, de muitos anos de carreira, e que na semana retrasada, eu tive a oportunidade de vê-lo fazendo um MBA de gestão, o que mostra a necessidade
de estar a par das transformações que estão acontecendo, num cargo de liderança no nosso laboratório, com um banco de sangue, com coagulação, e alguém que esteja moldando de novo a prática. É um privilégio tê-lo conosco lá, João. Obrigado, Diogo, desculpe. Eu acho que a medicina de precisão, ela sofre um preconceito que as pessoas têm a noção de que ela é muito cara, então logo nunca vai ser custo efetiva. Tá? Isso está errado. A gente sabe que hoje em dia os testes todos são cada vez mais baratos, mais disponíveis, e você pode, com um teste adequado, determinar o tratamento adequado, mais seguro, mais efetivo para cada paciente. Né? Então, pelo menos em oncologia, a gente não pode falar de tratamento de qualidade e seguro sem medicina de precisão. Quando você está falando de criar bundles de pagamento, acho que isso tem que fazer parte. Então, eu só vou dar tal remédio se tiver tal e tal característico. Então, você tem que ter o teste. Né? E você está estruturando um serviço, na minha situação, um serviço público, se eu vou oferecer tal e tal tratamento, eu tenho que oferecer também os testes adequados para esses tratamentos. E, realmente, no modelo de remuneração por APAC, isso fica difícil. Porque você não vai ter APAC para o teste molecular novo, que a APAC não atualizou tão rápido. Né? Mas se tiver um pagamento no modelo que a gente tem hoje em dia, de risco compartilhado ou de value-based care, mesmo que eu não tenha APAC para aquele teste, eu posso oferecer o teste no modelo de remuneração, e é o que a gente faz. Então, alguns testes a gente oferece no hospital. Mas imaginando que os valores também vão cair dos testes, né, Diogo? Isso. Isso eu comentei. As pessoas acham que são milhares de reais por um teste desses, na verdade são dezenas de reais. Então, é bem diferente. E aí você vai deixar de tratar aquele paciente que não vai ter benefício, baseando-se numa medicina personalizada. Né? Exato. Bom dia a todos, parabéns por tudo que vocês falaram. E vocês falaram que todo mundo tem acesso ao SUS, né? No Einstein. Eu gostaria de saber como que a pessoa sabe e como que ela chega. Por exemplo, alguém descobriu que está com câncer, de mama, e aí mora lá em São Bernardo, igual a gente está aqui de São Bernardo, da Associação de São Bernardo, câncer de mama. Ó, presidente, uhul, Fátima, está aqui, ó. Então, por exemplo, alguém chega em São Bernardo, fala assim, estou com problema de mama. Como que a pessoa vai? Ela tem que ir aonde? Num posto, algum lugar? É isso que eu queria que vocês falassem. Muito obrigada. A gente se insere na rede municipal de saúde e segue as mesmas regras da rede municipal de São Paulo. Tá? Então, são sistemas de regulação do Estado, CROSS, e do município, SIGA. Tá? Então, o paciente de São Bernardo nunca vai ser encaminhado para o nosso sistema, porque nós somos do município de São Paulo. Então, São Bernardo acaba dependendo do sistema estadual que é a Rede CROSS. Eu queria fazer uma pergunta também. Tem aqui a Renata e a Cláudia, aqui da Amigo H, antigas parceiras do Centro de Oncologia e Hematologia. Nós temos agora uma agenda enorme, né, Vanessa, em medicina baseada em valor e em economia da saúde. Eu gostaria de saber se vocês poderiam apoiar a gente nessa iniciativa, Renata. Que fria, hein, Renata? Não, acho que isso faz parte da nossa missão, fazer a avaliação de impacto, entender mais como funciona iniciativas baseadas em valor, para poder entregar mais, especialmente os nossos projetos de prevenção, porque hoje o nosso foco é prevenção e pesquisa, mas a prevenção acho que tem um grande papel na estrutura como um todo da saúde. Sim, você pode contar com a gente. Só frisando que a Amigo H é um corpo voluntário dentro da nossa organização que busca recursos para financiar projetos de tratamento e prevenção. E quem quiser conhecer um pouquinho mais a fundo, nós temos um stand aí fora, né, Renata? A Renata é vice-presidente da Amigo H e a Cláudia é diretora executiva. Vão estar à disposição lá para quem quiser conhecer esse trabalho. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Eu estou como responsável técnica do Hospital São Camilo Ipiranga e a gente vem discutindo muito remuneração médica e esses modelos baseados em valor. E eu queria fazer uma pergunta para o Miguel, se vocês já iniciaram com a implantação desse modelo na oncologia e se já teve algum retorno com relação a isso e como é que está sendo a adesão desses projetos que vocês vêm fazendo com os médicos. Ok. A nossa oncologia tem um DNA forte, aí, voltado para o valor, como vocês viram, né, na apresentação do Diogo. A gente tem, sim, já há alguns anos, uma proposta de fazer
bundles que contemplem todo o ciclo de cuidado, não só o episódio de cuidado, né? Especificamente para câncer de mama e para câncer de próstata. A gente já tem um estudo avançado, já tem um bundle quase que totalmente montado, estamos numa conversa já adiantada com uma operadora que demonstrou interesse, mas a gente ainda não começou efetivamente. Okay? O grande desafio assim, é como juntar os vários episódios de cuidado e num bundle que contemple todo o arco, né, todo o ciclo de cuidado do paciente para aquela doença. É bem complexo, né? Honorários médicos vinculados? Honorários médicos vinculados, sim. Isso é imprescindível, né? Quer falar? Inclusive, esse foi o grande desafio, o honorário médico vinculado em todas as etapas do cuidado, inclusive na cirurgia plástica reconstrutora. E aí tem que haver o entendimento de indicadores e quais os tipos da... Obviamente, os pacientes que procuram o setor de oncologia do Einstein são diferentes, talvez, do Ipiranga ou de outras regiões. Então, é obrigatório a gente entender, por exemplo, quanto do diagnóstico da neoplasia de mama vai merecer uma mastectomia, quantos que não vão, porque isso fará parte, obviamente, da precificação do bundle como um todo. A Vanessa me pediu, só para esclarecer uma coisa, a gente tem usado a expressão bundle, né? Bundle, acho que é uma linguagem muito do Einstein, né? Bundle é um pacote, né? É aquele pacote que eu estava explicando, que inclui todo o custo hospitalar do tratamento, mas, nesse caso aqui, como o doutor Cine lembrou, o honorário médico, e mais as complicações. É dessa forma que a gente está montando. No caso, por exemplo, de uma colecistectomia, esse seria um episódio de cuidado, né? Então, o paciente interna, tem a alta da colecistectomia, a gente observa ele por um período para ver se ele complica, não complicou, está tudo bem, aí termina esse episódio de cuidado. No caso de um câncer de mama, é mais complexo. Tem a fase do diagnóstico, tem a fase do tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, eventualmente. E aí, o que é complexo para a gente montar um bando que contemple tudo é que tem que incluir todas essas fases, todos esses episódios de cuidado, né? Inclusive prevenção. Tem uma pergunta para o Anise. Você vai perguntar antes, Anise. You're going to ask first? No, I want to... You're going to answer. Yeah, question. So the point about physician compensation is something in the U.S. that citizens are thinking more and more of. A lot of times in a bundle or a shared savings plan, the hospital is at risk, but the individual doctors still go about doing fee-for-service, volume-based reimbursement. So what health systems like Mass General Hospital are doing is they're making physician compensation performance-based. So they're now tying in individual provider behavior with what the health system is accountable for. So that gets into behavioral economics, but there are many ways you could design that program, but the key thing is you need to make your individual providers, especially surgeons, their salary be tied to the overall performance of the health system. A pergunta é para você mesmo, Anise. Ainda bem que você falou do Mass Gen. Recentemente, nós tivemos eu, Miguel, o Dr. Sidney e outros diretores, tivemos numa viagem organizada pelo Dr. Sidney aos hospitais universitários de Boston. Ficamos um pouco frustrados, porque nem todas as iniciativas baseadas em valor não foi feito o disclosure delas, não foram abertas para nós. Portanto, minha pergunta, no MD Anderson, se você tivesse que escolher um departamento, uma divisão ou uma área do MD Anderson onde a produção tem mais remuneração baseada em valor, qual seria ela? O que te vem à cabeça? Quais são os principais programas lá hoje em atuação? Mundo real no MD Anderson. So a few of the value-based programs that we have in place right now is enhanced recovery after surgery. So our ERAS program is fairly robust and is now diffused through all of surgery, but now we're looking towards actually medicine. So it's called Enhanced Recovery After Medicine, ERAM. So that's a value-based initiative. It's not tied to, there's no accountability on the payer side, but what we're creating is quicker return to work, shorter length of stay in the hospital, which is a high-cost treatment area,
and actually better outcomes. So that's a value-based initiative that is rapidly diffused throughout the entire health system. So I'll say it started in surgery, but it's now scaling across the institution. So surgery will be my answer to you, yeah. And of course, we also had, a few years ago, a head and neck bundle with United in the private payer. It was small, not a lot of patients, but certainly that engineered some learnings within the health system that is now feeding into our practice. Doutor Diogo, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Vocês não trabalham com a PAC, mas a PAC é onde o médico, a equipe, faz a codificação, coloca o código SIGTAP do procedimento prestado. Como é que essa informação sobe para o sistema de informação do DataSUS se vocês não trabalham com a PAC? A gente preenche a PAC para fornecer o dado para o DataSUS, mas não recebe por base nisso. So I know we're actually past time, and I want to be very respectful of everyone's time in the audience and appreciate you attending and being so active. If there are more questions, I'm sure some of us will be up here after we conclude, and please feel free to come engage with us. But thank you again, and Dr. Sergio, thank you.